o nosso convite para estar connosco nesta série de palestras da terça-feira, Portugal 2009, Bloqueios e Desafios. É uma honra muito grande, é um privilégio e é também um prazer ter connosco uma figura tão ilustre e tão destacada e também um grande amigo desta universidade, espero poder dizer também um grande amigo do nosso Instituto. Não vou demorar-vos, todos vieram aqui não para ouvir a minha introdução, mas para ouvir naturalmente o conferencista. Queria apenas recordar alguns detalhes sobre as regras do jogo, não são muito necessárias, presumo, mas de qualquer maneira são as regras que temos de seguir em todas as palestras e compete-me, de certa maneira, repeti-las. Aplicamos as chamadas Chatham House Rules, o que quer dizer que a palestra inicial do orador pode ser citada e a ele atribuída. A partir daí, tudo o que se passar no debate pode ser citado, mas não atribuído especificamente a nenhum orador. O objetivo destas regras são muito antigas, não foram inventadas por nós, portanto não se trata do despotismo da inovação, trata-se de uma boa tradição que visa criar um ambiente de liberdade académica em que as pessoas possam exprimir os seus pontos de vista, independentemente de funções oficiais, por exemplo, que eventualmente exercem. Portanto, não estão aqui a exprimi-las nesse contexto, ou nessa capacidade, ou nessa condição, mas em ambiente de reflexão aberta intelectual. Mais duas informações muito breves. A primeira é que todos os que desejem passar a receber informações sobre as atividades do IEP e que eventualmente ainda não estejam a receber, têm lá fora, numa das mesas, uma lista onde podem inscrever-se e deixar o seu e-mail ou a sua morada, e nós temos muito gosto em passar a dar todas as informações sobre as nossas atividades. Finalmente, tenho uma informação acerca da palestra da semana que vem, que é menos agradável. Devido a dificuldades de calendário, a palestra do professor Vasco Filipe Valente teve que ser cancelada. Portanto, a nossa próxima palestra será daqui a 15 dias, com o Dr. António Vitorino, que será, aliás, a última palestra. Mas hoje, evidentemente, temos um dos pontos altos, muito altos, da nossa série, o Sr. Marcelo Rebelo de Sousa. Compete-me a tarefa mais fácil, que é apresentá-lo. Todos o conhecem. O professor Marcelo Rebelo de Sousa, como sabem, é professor catedrático e presidente do Conselho Científico da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, é conselheiro de Estado, é um célebre analista na televisão, nos jornais, enfim, todos o conhecem. Last but not least, é presidente da Assembleia Municipal da Terra dos Seus avós, Solito Baixo. Penso que todos sabiam isto também, mas não sei se todos se recordavam deste last but not least detalhe. Sr. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Posso falar de bom dizer. Talvez falasse daqui. Tenho um grande complexo em falar de Geia, porque normalmente estes microfones são por nossa maneira que quem estiver na outra ponta da sala tem grande dificuldade em ver. Penso que daqui é melhor. Magnífico reitor, é uma honra estar aqui na sua casa, que já foi minha e é sempre minha. Sem o ser, já sabe que é certo. Aliás, penso que eu muitas vezes trabalhava na vida, ter quem de fora ajude mais do que por vezes ajuda os que estão dentro. Depois, uma referência também é muito amiga e muito agradecida ao professor João Carlos Espada. Também já lecionei no Instituto de Estudos Políticos e guardo dessa experiência uma magnífica recordação. Muito obrigado pelo convite, parabéns pelo sítio de conferências. Bom, eu confesso-vos que este é um tema sobre o qual, tal como vários dos presentes aqui, mas logo na primeira fila dois amigos, vários amigos, que têm pensado recorrentemente acerca destas matérias. E, portanto, este é o ponto da situação no dia 2 de junho de 2009. Não será, provavelmente, a última elaboração sobre a matéria, mas é aquela mais recente que convosco queria partilhar. Um debate que atravessa a história portuguesa e a história do pensamento político português é um debate entre otimistas e pessimistas. De tal maneira que, há 4 anos, a Fundação Mário Soares organizou com a Universidade Nova de Lisboa um debate sobre isso. Otimismo e pessimismo acerca do futuro de Portugal.
está publicado o resumo dessas intervenções. Os otimistas normalmente são identificados com idealistas e os pessimistas com realistas, mas não é verdade. Temos idealistas pessimistas, pensemos no sebastianismo frustrado de Fernando Pessoa ou do próprio Padre António Vieira em alguma fase da sua vida. Temos realistas otimistas, pensemos nos republicanos no final da monarquia, pensemos em António Sérgio ou em Eduardo Moreira. Portanto, temos de tudo. Embora eu admita que normalmente os idealistas são otimistas, os otimistas são idealistas, os realistas são pessimistas, os pessimistas são realistas. Este debate é um debate longo, é um debate que vem desde a independência de Portugal. Logo ali houve otimistas e pessimistas sobre a sorte de Dom Afonso Henriques, nos conselheiros que ouviu. Repetiu-se na crise de 1383-85. Novamente nas descobertas, o velho do Restelo, todos o conhecemos. Mais tarde, e estou a simplificar, numa fase crucial que foi a da, entre aspas, decadência curta, nacional, na época, a quando do final do século XVI, princípio do século XVII, o debate é renascido em pleno século XVIII, domina o século XIX. Desde a geração às gerações de Herculano e de Almeida Garrett, até aos vencidos da vida e aos republicanos ascendentes. Todo um debate sobre se Portugal tinha ou não um destino, se Portugal tinha ou não viabilidade, o que é que se esperava e o que se queria para Portugal. Houve quem chegasse mesmo a definir-se como pessimista no diagnóstico e otimista na terapêutica. Foi o caso dos integralistas de um lado e dos modernistas do outro. E o que é facto é que esse debate não nos abandona. É um dos encantos da maneira de ser português, porventura, uma maneira de ser português. Esse debate está presente na Águia, na Renascença Portuguesa, na Seara Nova e por aí adiante. Está presente em Miguel Torga, quando ele distingue o Portugal telúrico do Portugal das elites. Está presente em António José Saraiva. Está presente em Fernando Gil. Está presente em José Gil. Mais depressa pessimista do que otimista, como saberão. E junto com este debate há um outro muito interessante que ocupou um dos bons pensadores do diabo do século passado, Jorge Dias. Há uma maneira de ser português. Como imaginam, hoje faz pouco, cada vez menos sentido, numa Europa multicultural, multiétnica, multirreligiosa, essa indagação, que não é tanto ocupou os Jorge Dias. Há características da alma portuguesa? Não há. E eu, por estranho que pareça, antes de irmos a coisas que vos parecerão muito mais interessantes, porque penso que tem havido pouco diálogo nesta matéria entre politólogos, sociólogos, economistas, direi mesmo políticos de um lado e filósofos do outro, cada qual para seu lado. Eu escolhi 3 textos para a abertura da apetite. Um Teixeira Pascoais, o homem, como sabem, influencia boa parte do idealismo português do século XX, falo de Agostinho da Silva, falo da Escola da Filosofia Portuguesa, Álvaro Ribeiro, José Marinho. Só para recordar aqui que ele dizia na arte de ser português, ele dizia que havia algumas qualidades e alguns defeitos do ser português. As qualidades eram o gênio da aventura, o espírito messiânico, o sentimento de independência e de liberdade. Os defeitos eram, a seu ver, a falta de persistência, a tristeza, a inveja, a vaidade suscetível, a intolerância, o espírito de imitação. Isto Teixeira Pascoais. Um outro texto, este mais curioso, a Laia também da Priti. Este é do brasileiro. Um brasileiro que é conhecido por outras razões. É um grande conhecedor da literatura portuguesa, mas ficou conhecido sobretudo por ter dado asilo político a Humberto Delgado. Seu nome Álvaro Lins. Álvaro Lins, que conhecia muito bem a nossa literatura, que o Sr. Grava escreveu. Às tantas diz o seguinte num discurso sobre Camões e Portugal. São diversos e variados os aspectos